Eu sei que você tem um amigo mentiroso. Aquele amigo que tudo que ele fala sempre é mentira. E esse amigo, ele já não vira um mentiroso logo de cara. Tudo começa aqui na mentirinha. E esse amigo é o Cadu. Tá eu e Caio na barbearia cortando o cabelo. Quando do nada a gente olha assim pra porta da barbearia, chega um moleque desesperado querendo entrar na barbearia. O moleque fica batendo no vidro assim pra entrar. E até que um cara vai lá, abre a porta pra ele entrar na barbearia. E aí quando a gente olha assim, é o Cadu. Aí o Cadu olha pra todo mundo da barbearia e só fala isso aqui: qual é, rapaziada? Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Aí geral fica desesperado. Meu Deus, o que aconteceu contigo, Cadu? E eu que já sei que esse moleque é mentiroso, eu já fico pensando, que mentira ele vai contar agora? Tava passando ali nas casinhas, né? Do nada parou uma polícia do meu lado. Meu Deus, os policiais fizeram o que com você? Aí eu já fico pensando, é mentira, é mentira. Os policiais já veio na minha direção e foi me enquadrar. Caraca, você foi enquadrado por um policial. É o primeiro que eu vejo voltar vivo. E aí os policiais estavam me revistando, até que os policiais acharam a pistola que tava na minha cintura. Aí nessa hora eu já começo a ficar bolado. Mentira, porra, onde ele tinha uma pistola? Meu Deus, você tava armado, Cadu? A sorte que eu dei 2 passos pra trás, peguei minha pistola e atirei nos 2 policiais, pô. Nossa, Cadu, você é brabo mesmo. Nessa hora eu já perdi a paciência, eu já falo assim mesmo pro Cadu: qual é, Cadu? Se essa história fosse verdade, tu ia tacar a pistola aí, pô. Aí o Cadu olha pra mim e fala assim mesmo: a pistola não tá aqui não, mas os 2 fuzis do policial tá aqui, mané. Aí ele mostra lá as armas dos policiais, mano. Aí nessa hora geral da barbearia entra em choque. Até eu fiquei surpreso. Aí eu começo a pensar, pô, esse moleque deve ter pego essas armas em algum lugar. Não é possível que isso aconteceu. Só que o Cadu fala assim mesmo. E outra coisa, eu não só passei os 2 policiais, como ainda roubei a viatura dele. Ah, mentira. Isso aí é mentira, Cadu. Vem aqui fora ver. Aí o Cadu leva todo mundo lá pra fora da barbearia. E aí quando geral chega lá, realmente tem um carro da polícia lá parado. E ele ainda fala: o corpo dos 2 policiais tá no porta-malas, pô. Nessa hora geral começa a ficar tipo: meu Deus, o Cadu é brabo mesmo. Aí até que a televisão começa a tocar. Aí geral olha pra televisão, tá o Tino Júnior, que é um repórter, falando do Cadu. E aí o Tino Júnior começa a falar do Cadu. Eu vejo aquilo, não é possível. E aí o Tino Júnior começa a falar que achou a localização do Cadu. O Tino Júnior fala que sabe onde o Cadu tá. Aí a gente fica olhando assim, é impossível o Tino Júnior saber disso. Do nada passa um helicóptero em cima da barbearia, uma câmera filmando tudo. Aí o Tino Júnior só fala assim: tá ali, ele tá na barbearia, tá na barbearia. Aí geral começa a correr pra lá, começa a correr pra cá. Teve um moleque que só ficou com uma parte do cabelo cortado, tadinho. Aí eu já me junto com o Caio e o Cadu já olha pra mim, pro Caio, e fala assim mesmo: vem comigo, vem comigo. E aí a gente começa a seguir o Cadu entra no carro da polícia, a gente já entra também e o Cadu começa a dirigir. Aí eu no carro da polícia, eu só começo a pensar uma coisa: será que tem 2 corpos aqui atrás do porta-malas? E o Caio fica nervoso também. No rádio do carro tá o Tino Júnior falando: o bandido Cadu tá com mais 2 amigos dentro do carro da polícia. Olha aqui, Evaristo, olha aqui. E aí a câmera vem passando assim por cima do carro, filmando tudo. E aí eu começo a ficar nervoso e o Caio tá tranquilão. O Caio tá tipo assim: caraca, pra ter helicóptero, isso aqui já é 3 estrelas, hein? Qual é, Caio? Para de brincadeira, pô. Cadu, pilota logo isso. Até que o Cadu chega no aeroporto. Aí eu e Caio fica pensando: por que esse moleque foi pro aeroporto? Aí ele começa a acelerar com o carro em direção ao helicóptero. E aí eu fico pensando: por que esse moleque tá indo em direção ao helicóptero? Aí ele chega assim no helicóptero, desce do carro. Eu e Caio já desce também. Aí um cara vai lá, abre a porta do helicóptero pro Cadu. O Cadu olha pro cara e fala: thank you. Aí já sobe o Cadu, depois sobe eu, depois sobe o Caio. E o Cadu começa a pilotar o helicóptero. E aí a gente começa a voar de helicóptero com o Cadu. Essa é a história que o Cadu ia contar lá na barbearia. Quando o Cadu chegou falando: qual é, rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Aí geral da barbearia que sabe que ele é mentiroso já fica olhando pra ele assim: qual é? Eu não vou contar essa história que vocês estão pensando que eu vou contar não, pô. Eu até ia contar ela porque é muito boa. A parte que eu passo os 2 policiais é maneira, não é? Mas qual é? O que aconteceu comigo agora foi sinistro. E o que aconteceu contigo agora, Cadu? Ah, eu tava passando ali e os policiais me enquadrou. Foi só um enquadro. Cadu, fala a verdade. O que aconteceu contigo, cara? Tá bom, os policiais só parou do meu lado, perguntou que horas era e foi embora.
Todo mundo que tá na barbearia conhece o Cadu. Então ninguém mais cai nas mentiras dele. Se alguém acreditar nas mentiras que o Cadu falar, essa pessoa nem pode mais entrar na barbearia. É uma parada louca. Só quem acredita no que o Cadu fala é quem não conhece o Cadu. Aí tá na barbearia eu e Caio e agora o Cadu fica lá. O Cadu, ele fica quieto no canto dele, porque ele já tentou mentir várias vezes e ninguém acreditou. Só que aí do nada chega um cara novo, um cara que não conhece ninguém. E esse cara, ele é lutador de Muay Thai. Aí ele chega, senta do lado do Cadu, o Cadu começa a olhar assim pro cara. O Cadu sabe que esse cara é lutador de Muay Thai. Aí o Cadu olha pra esse cara e fala: aí, tu é lutador de Muay Thai, né? Sou. Sabia que eu já ganhei o campeonato de Muay Thai? Mentira! Para de mentir, Cadu! Pô. Aí ele já fica boladão, já levanta e vai embora. Porque enquanto ele tá na barbearia, ninguém deixa ele mentir. E aí chega no dia seguinte, eu e Caio, a gente já chega na escola e o Cadu não tá na escola. Tá eu e Caio na sala de aula esperando o Cadu chegar e nada dele vir. Aí a gente já começa a pensar: cadê o mentirinha? Ele não é de faltar, mas já é. Nesse dia ele faltou. Aí enquanto eu tô prestando atenção no que o professor tá falando, do nada meu celular toca. Eu pego assim, eu começo a escutar uma respiração. Aí essa respiração começa a ficar mais alta, sabe? Aí eu começo a escutar legal. Essa respiração é do Cadu. Aí eu já falo pra ele: qual foi, Cadu? É você que tá me ligando? Aí o Cadu só fala assim: qual é, praia? Não sou eu sim. Eu fui sequestrado, mano. Eu tô num cativeiro, me ajuda aqui, cara. Ah, valeu, Cadu. Valeu que tu foi sequestrado. Pô, qual é, praia? Né? Sério, eu preciso da sua ajuda, cara. E aí o Cadu fica falando essas coisas e eu só desligo o telefone na cara dele, porque eu sei que ele tá mentindo. Aí o Caio pergunta quem era que tá ligando. Eu não conto pro Caio que era o Cadu, porque eu não quero dar atenção pra esse moleque. Aí eu fico aqui prestando atenção no que o professor tá falando e eu não consigo mais prestar atenção na aula, porque eu fico pensando no Cadu. E se for verdade? E se esse moleque realmente foi sequestrado e tá em cativeiro? Aí eu começo a ficar preocupado. Mas eu sei que eu não posso ligar pra ele, porque é isso que ele quer. Ele quer que eu ligue pra ele preocupado. O que eu vou fazer? Quando acabar a aula, eu vou na casa do Cadu. E é exatamente o que eu faço. Toco o sinal, acaba a aula, eu já vou direto na casa do Cadu. Quando eu chego lá, é a mãe dele que me atende e a mãe dele fala que ele não tá em casa. Beleza, aí eu começo a ficar preocupado. O Cadu não tá em casa, tia? Não, ele saiu pra ir soltar pipa. Ele tá no campo? Sim. Aí eu já vou correndo no campo onde o Cadu solta a pipa e quando eu chego lá, o Cadu também não tá lá. Aí eu já pergunto pro moleque: aí, mano, tu não viu o Cadu hoje não? O Cadu tava até aqui, mas aí do nada ele entrou num carro vermelho. Por quê? Ele entrou num carro vermelho, pô. Que carro vermelho? Aí eu já pego o celular e já começo a ligar pro Cadu. E aí ele não me atende. E aí eu começo a ficar desesperado, porque realmente a história que o Cadu me contou era verdade. Ele realmente foi sequestrado e tava em cativeiro. Aí eu já ligo pro Caio e já falo pra eu e o Caio se encontrar. Aí eu conto a história pro Caio. O Caio também começa a ficar preocupado com o Cadu. E aí vocês lembram que o Cadu tinha me ligado? Então, a gente pega essa ligação do Cadu e rastreia. Aí a gente consegue saber onde o Cadu tá. E aí no celular do Cadu tava dando que ele tava lá no meio do mato. Aí eu fiquei pensando: será que vale a pena resgatar o Cadu mesmo? Vambora, pô! Aí a gente já vai lá pro meio do mato achar onde o Cadu tá. Até que a gente vê uma casa abandonada. Tá de noite, tudo escuro. A gente tá andando no meio do mato. Nessa hora, no meio do mato, eu tenho vários medos. Eu tenho medo de uma onça me comer do nada. Eu tenho medo de olhar pro lado e ver um espírito. Eu já vi Caçadores de Lenda do Renato Garcia. E eu tenho medo de chegar naquela casa abandonada onde o Cadu tá e o cara que sequestrou o Cadu sequestrar eu e o Caio também. Olha que loucura. O cara sequestrou uma pessoa e vai ganhar 2 de brinde. E aí, beleza. Eu e Caio tá entrando na casa onde o Cadu tá. E aí a gente vê que a casa tá toda abandonada, toda cheia de teia de aranha. E aí do nada o Caio fala: e aí, mentirinha? Se tu tá aí, dá um grito. Ué, não chama o moleque de mentirinha não. Hoje não. E aí a gente começa a procurar o Cadu e não acha nada. Até que do nada a gente escuta um grito vindo lá de baixo. Um grito muito alto. E era a voz do Cadu. Aí o Caio saiu correndo. Aí eu já falei: qual é, moleque? A voz do Cadu. E ele saiu correndo. Aí a sorte que ele parou lá e voltou, né? Porque senão ia ter que descer até o Cadu sozinho. Aí foi eu e Caio descendo as escadas até que a gente olhou assim. Tinha um cara deitado no chão, todo amarrado, as pernas amarradas, os braços amarrados. E aí a gente olhou legal. Era um mentirinha, mané. E aí eu e Caio já fomos desesperados. Começamos a soltar o Cadu. Aí quando finalmente a gente soltou o Cadu, o Caio olhou pra ele e falou: aí, essa foi a vez que tu ficou mais tempo sem mentir na tua vida, né? Até porque tava com a boca fechada. Ué, Caio, agora não, cara, agora não. Aí a gente soltou o Cadu e o Cadu só falou isso aqui: gente, vamos embora logo antes que ele chegue. Aí quando ele falou isso, eu também fiquei com medo. Aí já foi eu e Caio e o Cadu, a gente começou a sair da casa. E aí quando finalmente a gente conseguiu abrir a porta que a gente ia correr pro meio do mato, quando eu e Caio começamos a correr, do nada o Cadu virou. Aí a gente olhou assim pro Cadu: ué, moleque, tá indo pra onde? Vem por aqui, gente, eu tenho um carro. Aí eu olhei assim pro Caio, o Caio olhou pra mim. Aí a gente foi
foi seguindo o Cadu. Aí até que o Cadu entrou num carro vermelho. Aí ele começou a gritar: entra, entra, entra. Mas antes da gente entrar no carro, eu vou deixar o like no vídeo do Praiano, porque eu já vi até aqui, custa nada, né? É de graça. Aí eu e Caio entramos no carro e aí eu falei pro Cadu: ué, Cadu, como é que tu conseguiu esse carro vermelho? Esse carro vermelho aqui é da minha mãe, pô. Aí eu olhei pro Caio, o Caio olhou pra mim. A gente começou a entender que a gente foi enganado pelo Cadu, que o Cadu não tinha sido sequestrado. Ele mentiu pra gente. Lembra quando eu perguntei pro moleque que tava soltando pipa o que aconteceu com o Cadu? O moleque não falou que o Cadu foi sequestrado. O moleque falou que o Cadu entrou num carro vermelho. E o Cadu realmente tem um carro vermelho da mãe dele. E aí nessa hora eu botei a mão na cabeça, o Caio botou a mão na cabeça e a gente só ficou pensando uma coisa: a gente foi enganado pelo mentirinha. E aí o primeiro lugar que o Cadu foi a barbearia. Ele já parou na barbearia e já falou isso aqui: qual é, rapaziada? Vocês não sabem o que aconteceu comigo. O que aconteceu, Cadu? Salvei a vida de dois moleques hoje. Pode entrar aí, Caio e Praiano. Aí entrou eu e Caio. E aí o Cadu começou a falar que salvou a nossa vida. Ele começou a mentir na história. Ele falou que tava eu e Caio amarrado num cativeiro. E a gente não podia falar que era mentira do Cadu, porque se a gente contasse o que realmente aconteceu, a gente foi enganado pelo mentirinha. E é assim que o Cadu vai contando mentira até finalmente ele se tornar um mentiroso.